contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações de manipulação de resultados envolvendo a arbitragem no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras entende que o empresário fez acusações sem apresentar provas. Textor afirmou ter gravações de juízes reclamando que não receberam as propinas combinadas. O Palmeiras definiu as declarações do dirigente do Botafogo como irresponsáveis e levianas, que atingem o clube alviverde, atual bicampeão brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu prazo para o dono da SAF do Botafogo apresentar as provas de corrupção na arbitragem brasileira. O Palmeiras encerrou a nota, ressaltando o respeito pelo Botafogo, mas criticando a postura do dirigente. E a gente resgata essa postura criticada pelo Palmeiras no momento em que John Textor falou abertamente de ter provas, de haver manipulação de resultados, especialmente em relação ao Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos retomar como foi. I was given a recording by an official connected with CBF. It was validated, authenticated. It was told to me by credible authorities here, not journalists, not agents, that it was also in the hands of the police, that it had been in the hands of governing bodies for a year. And it was a lower division. It's a game that is known to us. There's a coach, there's a team, there are people that we have authenticated. And it is a tape of a referee talking about he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence. He was specific. He gave a minute on the clock that he awarded a PK that he shouldn't have. And the striker of the ball in the PK hit the post. And he complained. And he said, I did everything I could. And I will trust others to do the Portuguese translation because I will produce his audio today. It's a Carioca accent. It allowed us to identify the ref, the point in time that he talks about in the game, the event in the game, the PK, the extra minutes he talks about on tape, that when that didn't work, he tried everything, but he couldn't find another PK. I believe this is what the translation will say, but in my language, I want to be very careful that people need to rely on the tape, not on what I'm saying. The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. So I have match-fixing evidence that we've now looked into from prior years before Botafogo was involved. Vamos lá, a gente tem a declaração do John Textor, a postura do Palmeiras. André, sexta-feira eu conversava com o Zupac, porque a forma como eu abordei com ele é mais ou menos como eu vou jogar para você. Quando ele fala isso na época, no calor do momento, eu lembro que, parece choro de perdedor e tudo mais. 3 meses depois, quando o cara volta, você começa a falar, não, ele deve ter alguma coisa, não é possível 3 meses depois ele voltar com essa. Mas aparentemente, pelo menos não de forma pública, isso foi 100% esclarecido. O Palmeiras se manifesta. Como é que você está vendo essa guerra de bastidor e a conduta em geral do John Textor? Eu acho que finalmente chegou a hora da verdade, a hora da revelação para esse dirigente que a gente está aprendendo a conhecer, da mesma maneira que ele está aprendendo a nos conhecer, não só no ambiente do futebol, mas também o ambiente brasileiro de maneira geral, a vida como nós entendemos as coisas aqui no Brasil. Então, esse é um processo normal. Mas há 3 meses ele falou que o Campeonato Brasileiro de 2023 tinha sido manipulado. Foi o que ele falou, com base em um relatório que ele pediu a uma empresa, que ele encaminhou ao STJD com uma solicitação de inquérito, e essa solicitação foi rapidamente descartada pela Justiça Desportiva. 3 meses depois, ele volta a falar nesse assunto, mas já começa a reformar algumas declarações, dizendo que não necessariamente é a Série A, não necessariamente é o ano anterior e tudo mais, tal como a gente pôde ver aí. Então, eu acho que é preciso entender quem é este dirigente, né?
Na chamada era das SAFs aqui no Brasil, ele compartilha com o Ronaldo os rostos, né, principais desse momento. Mas o Ronaldo é uma figura completamente diferente dele. Tem o grupo que comanda o futebol do Vasco, existem outras SAFs, a do Fortaleza, que é diferente. São instituições com as quais é mais difícil estabelecer uma relação direta. Eu estou falando da opinião pública agora. Mas em relação ao Textor, é uma pessoa. Ele é o dono, ele é o chefe, né, de um clube com a história que o Botafogo tem, com a importância que o Botafogo tem. Então, até agora, as aparições dele, que são sempre muito peculiares, elas confundem em relação ao que a gente esperava. De um cara moderno, de visão de vanguarda, que teoricamente teria sido enviado do futuro para o futebol brasileiro, já que ele tem participação no futebol na elite, na Europa, e ele é um executivo americano. Então você só deveria esperar modernidade de uma figura como essa. Também pelo fato dele se apresentar desse jeito. Ele se apresenta como um agente da mudança que o futebol brasileiro precisa há tanto tempo. Mas outras atitudes dele são atitudes típicas de um cartolão brasileiro, como qualquer outro. E cartolão brasileiro como qualquer outro, nós temos vários. Ninguém precisa vir de outro lugar, assumir a SAF de um clube histórico como o Botafogo para se comportar como aquilo que existe aqui, que é muito problemático, que joga sempre para a torcida, que não se importa com a gravidade das palavras que diz. Então, nesse caso, ele apenas falaria um outro idioma e se vestiria de um outro jeito, melhor, mais elegante, do que a maioria por aqui. Gosta de andar de skate, esse negócio todo é uma figura diferente. Mas não dá para se apresentar desse jeito e agir do outro jeito. Então, assim, se ele é mesmo, por isso que eu falo que chegou a hora da revelação, se ele é mesmo essa figura moderna enviada do futuro, ele tem as provas do que ele está falando, é de fato algo escandaloso, bombástico, significaria a implosão da estrutura que nós temos aqui e nós deveremos a ele um agradecimento pela coragem e pela forma como ele nos ajudou. Agora, se é o cartolão, ele não tem nada, ele está jogando para o torcedor e aí eu acho que a própria permanência dele aqui deveria ser discutida de uma outra maneira. Não que ele seja expulso do Botafogo, nada disso é possível, ele adquiriu, ele vai continuar e tal, mas deveríamos enxergá-lo a partir desse momento, se de fato ele não tiver nada, ou se for alguma coisa muito insignificante, para fazer todo esse estardalhaço, nós deveríamos olhá-lo de uma outra maneira. Pois é, Zupa, rapidinho também, só para a gente falar nesse assunto, mas a cada fala, a cada entrevista do John Textor, parece que a credibilidade dele vai diminuindo um pouco, porque as provas não aparecem e aí ele fala, eu quero entregar para a polícia, mas para que dizer então que eles têm essas provas se ele só quer falar com a justiça sobre isso? E aí ele fala sobre CBF, e vai e volta, e a gente fica aqui querendo saber das provas que não aparecem. E aí vem o Palmeiras dizendo, a gente vai te colocar na justiça e a gente vai te processar, porque eu acho que mais do que citar o Palmeiras, por todo o estardalhaço que começa a acontecer e começa a movimentar o futebol brasileiro. Quero a tua opinião sobre ele e sobre também o que o Palmeiras está fazendo. E a gente vai, assim, desde o fim do Campeonato Brasileiro, desde o ponto de início dessa história toda é o Palmeiras e Botafogo, aquela virada, né? Então, de 23, daquele jogo para o final do campeonato, para o relatório, para as primeiras entrevistas sobre esse caso de agora. E com a revelação, a cada nova manifestação, a gente vai entendendo mais o que está acontecendo e tendo uma visão mais clara do negócio. E a impressão que eu tenho ficado nas últimas manifestações do John Textor, é que ele está misturando duas coisas diferentes. Porque, assim, esse vídeo divulgado foi uma entrevista que ele deu para o próprio Botafogo, né? Para um conteúdo próprio do Botafogo, e era um vídeo longo, de quase 15 minutos, onde ele fala muita coisa. Mas ele basicamente fala, e o áudio que ele diz ter, e nós não vimos ainda, mas ele diz ter, ele fala de um árbitro de uma divisão menor, com um sotaque carioca, ou seja, não é do Campeonato Brasileiro de 2023. Certo. Assim, nós sabemos, e está claro, público, desde o ano passado, que o Brasil convive a sombra perigosíssima da manipulação de resultados devido ao mercado de apostas. A gente sabe disso, né? A Polícia Federal sabe disso, né? Isso é uma operação deflagrada da Polícia Federal, inclusive com atletas já punidos fora do Brasil, banidos de jogar, etc. e tal. E a impressão que eu tenho é que esse caso que o Textor suspeita ou diz ter prova em relação ao áudio está muito mais ligado a uma investigação que o Brasil convive de manipulação de resultado em alguma divisão do que
uma manipulação concreta no resultado final do Campeonato Brasileiro de 23. Sim. E ele está misturando as coisas. O tempo inteiro ele associa essa suspeita de corrupção que pode existir ligado a algum árbitro em algum jogo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, com o que aconteceu. E não tem nenhuma evidência concreta disso. Então, embora no vídeo ele fale, não, eu estou falando muito antes do Botafogo ser envolvido, na entrevista que ele deu para o GE na semana passada, depois do jogo do Botafogo com o Bragantino, ele fala, vocês vão ver, em 30 dias vocês vão ficar sabendo o que aconteceu com o campeonato, porque eu tenho provas que houve manipulação em 21, 22 e 23. Só que esse áudio de uma divisão menor não tem nada a ver com essa história. Então, ele está misturando duas coisas diferentes. Uma investigação suposta de alguma manipulação de algum jogo do futebol brasileiro com um campeonato que o Botafogo perdeu de maneira vergonhosa e que ele não consegue explicar o porquê. Nesse próprio vídeo que o Botafogo divulgou, acho que foi no sábado, né? Com a longa explanação do John Textor, ele chega a falar que os jogadores, que enquanto as pessoas tentavam entender o que acontecia com o time do Botafogo, na verdade, os jogadores estavam abalados porque eles perceberam o que acontecia fora do campo. Ele está o tempo inteiro misturando as coisas. Então, mas aí ele morde e assopra em vários momentos. Aí ele fala isso, ele fala, não, mas o Palmeiras não estava envolvido. Mas durante todo esse processo, ele leva a crer que o Palmeiras foi propositalmente beneficiado. E aí ele vem buscar um jogo de 22 com o Fortaleza. Isso. Né? O relatório que ele enviou ao STJD dizia que o Botafogo deveria ter 19 pontos a mais do que tinha. Isso é uma loucura, né? Isso é uma grande loucura. 19 pontos. É isso que ele quis que as pessoas acreditassem. De um relatório feito por uma empresa que ele contratou. Eles contrataram. E assim, eu sinceramente não sei se o Palmeiras tem caminhos legais para processar o Botafogo. Porque, inclusive, ele fala que o Palmeiras aparentemente não estava envolvido. Então, assim, legalmente, eu não sei até onde o Palmeiras pode ir. Mas o incômodo do Palmeiras com a situação eu entendo. Porque, de uma forma ou de outra, não só contente em descredibilizar a conquista histórica que o Palmeiras teve no ano passado, ele vem falar de 2022, que o Palmeiras ganhou também com sobra, onde ele cita o jogo do Palmeiras com Fortaleza. Então, talvez o Textor tenha evidência de manipulação de algum ou de alguns jogos do futebol brasileiro. Talvez ele tenha, como a Polícia Federal também tem. Mas ele está tentando o tempo inteiro vincular isso à maneira vergonhosa que o time dele fracassou no Campeonato Brasileiro. E isso não, aparentemente, até o que a gente tem em mãos, uma coisa não está ligada à outra. E ao tentar encontrar algum motivo para justificar o fiasco do Botafogo no último Brasileiro, ele apela para essas histórias que aparentemente ele tem na manga, mas não estão conectadas. A maneira como as coisas funcionam no Brasil torna estatisticamente impossível que não haja nada no futebol. Sim. É impossível. E o escândalo que começou em Goiás e se alastrou, que o Gustavo acabou de mencionar, mostra que as coisas acontecem. Sim. As declarações do Textor, elas são diferentes desde 3 meses atrás, porque ele fala sobre corrupção de arbitragem. Sim. No escândalo das apostas não aparece um árbitro. Só jogadores, é verdade. E quando se fala na arbitragem, está se falando sobre um outro tipo de coisa. É tão grave quanto. Não estou fazendo um ranking aqui de problemas. Mas é outra coisa. Então, é por isso que ele deveria ou tomar mais cuidado ou falar menos e apresentar aquilo que ele tem. Então, assim, se ele tiver de fato alguma coisa que seja grave, nós deveremos ao Textor vários agradecimentos, não apenas um. Se ele não tiver, nós deveremos olhar para ele de um outro jeito, porque daí se trata de um cartola da Liga do Bananal. A Liga do Bananal pode ser o que for, mas é uma só, não duas. Uma só. Só uma.